Aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. Janeiro terminou. O calendário mudou, os dias avançaram, mas talvez, dentro de você, tudo ainda pareça exatamente no mesmo lugar. As mesmas dores guardadas no peito, as mesmas orações feitas em silêncio antes de dormir, as mesmas perguntas que surgem quando a casa se cala e a madrugada chega. Há um cansaço que não é físico, é da alma, um peso invisível que se manifesta quando a luz se apaga e sobra apenas você, seus pensamentos e Deus. Talvez você tenha começado este ano cheio de expectativas, acreditando que janeiro traria respostas rápidas, portas abertas, sinais claros do céu. Mas o mês passou e o que ficou foi a sensação de espera. Uma espera longa, silenciosa, quase dolorosa. E então surge aquele pensamento perigoso. Será que Deus parou? Será que Ele se esqueceu de mim? Houve noites em que o corpo deitou, mas a mente não descansou. Pensamentos vinham como ondas, lembrando promessas feitas, orações repetidas, lágrimas escondidas. A sensação era de ter feito tudo certo e ainda assim não ter visto resultado algum. É nesse ponto que a fé é testada, não quando tudo dá errado, mas quando nada parece acontecer. Você ora, mas não sente nada. Lê a palavra, mas parece que ela não atravessa o coração. Acredita em Deus, mas começa a se perguntar se Ele ainda está olhando para você. O coração fica dividido entre confiar e desistir, entre esperar mais um pouco ou aceitar que talvez nada mude. Mas existe algo que poucos entendem. O silêncio de Deus nunca é vazio. Ele não se cala por descaso, mas porque está trabalhando em profundidade. Enquanto você mede o tempo pelos dias, Deus mede pela transformação que isso está gerando dentro de você. Há obras que não podem ser concluídas rápido, porque precisam sustentar algo maior depois. Janeiro pode ter passado sem mudanças externas, mas isso não significa que nada aconteceu. Muitas vezes, o maior agir de Deus acontece no invisível, onde ninguém vê, onde ninguém aplaude, mas onde tudo é preparado. Existem momentos em que Deus parece distante, não porque Ele se afastou, mas porque o coração está cansado demais para sentir. A oração fica curta, as palavras se repetem. A fé, que antes era firme, agora vacila. E no fundo surge a pergunta que ninguém gosta de admitir. E se Deus não responder do jeito que eu espero? Ainda assim, a palavra diz que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Não dos fortes, não dos que nunca duvidam, mas dos cansados, dos que chegam ao fim do mês e das forças sem respostas claras. Deus não se afasta quando você enfraquece, Ele se aproxima. A madrugada intensifica tudo. É quando as distrações cessam que as dores falam mais alto. O dia terminou, janeiro acabou e a pergunta insiste: até quando, Deus? Não é rebeldia. É exaustão, é a alma pedindo alívio depois de sustentar esperança por tanto tempo. Nesses momentos, a oração deixa de ser bonita e passa a ser verdadeira. Senhor, eu não sei mais o que fazer. Se o Senhor não agir, eu não tenho para onde ir. E Deus escuta com atenção especial quando a oração nasce da sinceridade. Existe um momento silencioso em que Deus começa a reconstruir por dentro. Não é algo visível nem imediato. Você percebe aos poucos que a dor ainda existe, mas já não domina tudo. A ansiedade tenta falar, mas a fé começa a responder com mais firmeza. Isso também é milagre. Deus não remenda, Ele refaz. Ele cura raízes profundas, quebra padrões antigos, remove culpas que nunca foram suas. Janeiro não foi o fim. Foi o início de um processo que precisava acontecer com cuidado. Algumas promessas não morrem, elas apenas ficam em silêncio por um tempo. Deus não trabalha com Descartes. O que Ele prometeu continua vivo, mesmo que você tenha parado de falar sobre isso para não se frustrar novamente. Promessas não inspiram,
elas aguardam. E o silêncio não significa cancelamento, significa preparo. Deus é fiel mesmo. Quando você oscila, o que Ele começou, Ele sustenta. A esperança então começa a voltar devagar, não como euforia, mas como paz, um respirar mais fundo, um coração que mesmo cansado decide continuar. Deus age assim porque sabe que algumas almas não suportariam um impacto brusco depois de tanto desgaste. Ele cura com cuidado, e essa esperança que retorna aos poucos costuma ser a mais forte, porque não depende de circunstâncias, mas de confiança. Chega um momento em que o coração entende que não precisa carregar tudo sozinho. Confiar é descansar mesmo sem entender. É deitar a cabeça no travesseiro e dizer em silêncio: Senhor, eu fiz o que pude. Agora é contigo. Dormir confiando também é oração. Enquanto você descansa, Deus trabalha. Enquanto seus olhos se fecham, Ele continua alinhando o que precisa ser concluído. Quando tudo se aquieta e a noite avança, Deus continua agindo. Ele não trabalha por calendário, trabalha por propósito. O que parece atraso é proteção. O que parece silêncio é cuidado. Janeiro terminou, mas Deus ainda não concluiu sua obra. A noite não é o fim, é o lugar onde Deus prepara o amanhecer. Enquanto você dorme, Ele trabalha. Enquanto você ora em silêncio, Ele age em profundidade. Nada foi em vão. Nem as lágrimas, nem as esperas, nem as noites longas. E agora faça algo simples, mas poderoso. Se esta oração falou com você, escreva Amém nos comentários como um sinal da sua fé. Curta este vídeo como um ato de confiança em Deus. Compartilhe com alguém que começou este ano sem forças, mas ainda ora em silêncio. E se inscreva neste canal, como quem diz: eu escolho caminhar com Deus todos os dias. Porque se você ouviu tudo até aqui, é porque Deus continua sim ouvindo você.